E aí tem a outra parte, que é a parte do desenvolvimento mesmo do satélite, né? Vamos dizer assim. Aí né? é o Rocket Science, né? Aí que entra a Rocket Science, né? E aí vocês trouxeram, né? Sim, Vamos começar a mostrar pro pessoal. Porque, então a gente estava falando, teve aqueles satélites gigantescos lá, né? De toneladas e não sei o quê. Aliás, até o Amazônia 1, né, cara? Um negócio gigante, né? É uma coisa muito grande. Eu acho que... Eu tenho um negócio... Eu falei isso aí até na dia da transmissão. Eu acho que o Amazônia 1 é um negócio meio atrasado também, né? Do ponto de vista da aplicação dele de imageamento. É uma saia justa pra gente. Não, tudo bem, mas é que... Porque a gente conhece muita gente... O Amazônia 1 é o quê? Resolução o quê? 60 metros, né? Se eu não me engano... Acho que é 60. Tá... Que era metade de um campo de futebol, até que eu falei pro pessoal na época. Eu tô na dúvida se é 60 ou 30. Realmente tô na dúvida agora. Mas hoje você pega um satélite da Planet Lab. Qual que é a resolução? Planet Lab consegue fazer com 9 metros. Aí é outro papo, muita né? diferença, né? É outro papo. E o da Planet Lab não é muito maior que isso. Entendi. E cada vez que o Falcon sobe, joga pelo menos uns 20 desse lá. Não, os caras são... Tanto que o cara voou ontem, né? Exato. O cara voou. Então, isso aqui é um satélite, né, cara? Basicamente é isso que é um satélite, né, hoje. Essa aqui é o PY2BJO, que é uma nossa missão que foi custeada pelas pessoas que seguem a gente, né? Até uma oportunidade para a gente apresentar as placas deles, né? Isso aqui é um projeto um pouco antigo, a gente já está desenvolvendo outros projetos, mas a gente tinha como trazer ele, então a gente achou interessante, né, para o pessoal ver. Demais, cara. Então, professor, não sei qual câmera eu posso mostrar. E antes de mais nada, imagine que isso daqui são os componentes, mas há uma carenagem. Tem a caixinha. Tem a carenagem que é uma cubo. caixa de... É um cubo. Realmente, quando a gente fala de CubeSat, imagine algo assim, um quadrado, um cubo realmente. É um cubinho, por isso que é esse nome cubo. O CubeSat ele é medido naquela azul, né? Isso. Unidades. Acho que é 10 por 10 por 10. Ele é um de aresta de 10. E esse de vocês é quantos Us seria? Esse aqui tinha 2 Us. Esse aqui 2 Us. 2 Us? Então é pequenininho mesmo. É pequeno. Pequeno. A dimensão dele, assim, com a carenagem é quanto? Só para o pessoal ter uma ideia. Aí ia ter por volta de uns 20 10, centímetros de altura por 10 de aresta. Olha aí. Então, isso é um satélite hoje, pessoal. Um satélite, tá? Porque o que importa mesmo dentro é o que está aqui, né? Exato. Sim. Aí, o que você tem aqui? Começa por onde? Essa missão aqui a gente trouxe para apresentar. Essa aqui é basicamente a nossa plaquinha de telemetria, onde a gente tem a nossa estação de base, né, dessa missão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem praticamente um microcontrolador, um rádio, onde recebe a telemetria. Então, aí a telemetria ele vai falar o que para a gente? Altura, altitude, GPS, todos os sensores que estão inclusos na placa. As fotos são recebidas, transmitidas, ele recebe também para a gente. Por exemplo, a gente tem um sistema de telemetria que a gente desenvolveu internamente. Então, a gente tem um software que faz a visualização, a gente vê em tempo real ele no mapa, o deslocamento dele. E um ponto importante tudo aqui, né? Levanta aí para... Dá para mostrar aqui, Mulão? Dá para mostrar na frente do microfone dele. Põe. Um pouquinho. Aqui na frente do seu microfone. Aqui? Aqui? Pode estender a mão. Estende a mão para a câmera. Sim. Isso. Perfeito. O importante é desenvolver... Então, isso aí é a base da telemetria toda, vem aí, tá vendo? Essa missão... E aqueles númerozinhos que você vê ali, ó, vem dessa caixinha aqui, ó. e o não só importante dizer que a gente está vendo só o satélite, mas o satélite é só uma parte. A gente precisa formas de comunicação. Sim. Não, depois nós vamos falar. Depois nós vamos falar dessa parte do desenvolvimento em terra dos sistemas. Os sistemas de comunicação em terra para receber e transmitir para o satélite também é desenvolvimento nosso. Claro. É uma tecnologia nossa. Exatamente. Nós vamos falar também. Aqui a gente tem a nossa plaquinha de transmissão, né, desse projeto. Então, a gente também tem aqui um processador e um módulo de rádio, né? Esse módulo aqui de rádio é um famoso conhecido nosso LoRa. Só que o nosso algoritmo dessa missão, inclusive, a gente desenvolveu ele para 100 km e testamos e validamos essa tecnologia para 12 km em vários testes nossos. Então, 12 km de transmissão. Legal. É uma coisa bem interessante. Isso aqui é... O que é de prateleira? Prateleira, para quem não sabe, é uma coisa que já existe, tá, pessoal? Então, você vai lá, você tem como você comprar. Só as placas que não. O resto inteiramente de prateleira. Legal. Que é aquele lance de usar o que já existe, não inventar a roda. Beleza. O único, que eu diria assim, valor agregado que a gente coloca em cima é o que? A nossa expertise de desenvolver o algoritmo correto para tirar
o máximo do equipamento. Não, aí nós vamos chegar nisso aí. É aí. a arquitetura do sistema. Tá. Aqui aí, a gente tem... Então, telemetria, aqui é a transmissão, né? Transmissão, esse daqui é o nosso sistema de alimentação e também de aquecimento, porque na nossa missão a gente está muito alto, né? E a nossa carenagem, se não me engano, era de... Como que era? Não era PVC. Foi uma impressão 3D que a gente fez, eu não lembro muito bem o nome. PLA, aqueles negócios? Não é PLA, é um outro material. Triton, não era? Triton. Não tem problema. Mas o objetivo dessa placa, além de alimentar... de vocês era impressa em 3D. Além de alimentar o sistema, a gente também utiliza ele para aquecer os componentes, porque dependendo da altitude, pessoal, não sei se o pessoal sabe, a gente tem que garantir que o equipamento de prateleira esteja na taxa de temperatura, senão ele não funciona. Claro. Então tem toda uma preocupação, né, para a gente fazer o equipamento entrar dentro do sistema de vida útil dele. E aqui também a gente tem as nossas placas de sensoriamento, né, e também a parte da fotografia, imagem. O satélite de você é de sensoriamento remoto. É de imageamento. Esse é um protótipo, né? E qual que seria a resolução? Esse daqui eu lembro dos pixels, mas eu não lembro da quantidade de Ia fotos. dar por volta de 90 metros, entre 90 e 120. Estava nessa, a gente não chegou a ferir. 90 metros nisso aqui, viu? 10 por pixel. Entendeu? Então é um negócio... A resolução não tão boa. Né? Não, mas é pelo tamanho, né? Para uma tecnologia desenvolvida própria, utilizando equipamentos COTS, aqui né? ainda não tem, né? São outros elementos que depende da missão. Né? Tem a roda de reação, que faz o posicionamento. Os painéis solares. Mais alguma outra antena. Ali, né? Mas aí ele não passa... É bem menor do que essa mesa, por exemplo. Não, isso fica dentro. Roda de reação é como se fosse um motorzinho de celular. Entendi. Aquele motorzinho que faz o Vibracom. Isso. Para vocês verem, basicamente a gente tem o que aqui? 3 placas e uma placa de telemetria, você tem um satélite. E todos esses equipamentos aqui, tirando o valor agregado do desenvolvimento do software que a gente tem em cima, foram equipamentos comprados. Aí. Nessa missão. Entendi. Aí, por exemplo, você pode vir aqui e comprar uma câmera melhor. Sim, fazer um upgrade para uma câmera melhor. Você pode pôr 2 câmeras. Sei lá, pode colocar 3 câmeras. Pode pôr câmeras com espectros diferentes. Isso que eu ia falar. Exato. Pode colocar câmeras multiespectrais. Adequar a missão ao que você quer aquela agregar. necessidade que você precisa. Cara, eu li antes de ontem, na verdade, que a quantidade de empresa que está fazendo SAR, que a gente chama, né? Que é o radar de abertura sintética. Sim. É impressionante. Finlândia, a China tem um monte de empresa. Eu acesso muito aquele site spacenews.com, é bom pra caramba, né? Sim. E os caras estavam lá com uma reportagem muito legal sobre a quantidade de empresa que está desenvolvendo CubeSat, mas em vez de colocar, é um SAR. É um dispositivo de radar de abertura sintética, porque aí a resolução é um negócio impressionante, né? E atravessa a nuvem, faz tudo, né? O SAR ele não tem papo com ele, né? Um dos pontos também que está sendo evoluído a gente tem trabalhado, tem sido evoluído, são aplicações de LiDAR, né? LiDAR é demais, cara. Não só o LiDAR, como... O LiDAR, o Reinaldo ontem aqui falou que o pessoal que está usando o LiDAR para descobrir civilizações, cidades antigas, por exemplo, na Amazônia. Sim. Que da hora. Então, civilizações lá, os índios lá que viveram muito antes do Brasil ser descoberto, eles viviam em cidades, tinham cidades com 10 mil, 20 mil habitantes. E você tem os restos lá. Então, o LiDAR é muito usado para isso, cara. Sim. Aí precisa ver do espaço, porque da Terra você não vai conseguir ver. Acaba usando como a parte dos spin-offs, né? Porque o que a gente está desenvolvendo aqui para aplicações de LiDAR aplica-se, por exemplo, a própria Tesla do Elon Musk utiliza isso para poder fazer o guiamento da inteligência artificial dos veículos. Né? Exato. No nosso caso, faz outras aplicações, a gente usa pensa para outras aplicações, né? E outras formas de comunicação, como comunicação laser, ao invés de comunicação rádio. Legal. Rádio, para uma distância astronômica, é a melhor. Mas para a distância entre comunicações de satélites próximos, o laser é mais puro, é mais limpo. Que é o Starlink 2.0 agora dele, né? Os satélites vão se comunicar por leitão, né? Já começou, né? Lançou uma primeira leva aí, né? Exato. Desses, né? Não. Então, isso aqui, digamos, pessoal, isso aqui está na prateleira, você vai lá, compra essas peças, tem no mercado, né? Não é difícil de achar e tal. Não é uma coisa complicada de achar.
E aí tem a aplicação, que aí que é o mais legal de tudo, que é o desenvolvimento que vocês fazem em terra dos algoritmos, dos softwares e tudo mais. Exatamente. Que é o que fazer com isso. Uma coisa é lançar, depois outra coisa é o que fazer com isso, né? Exato. E aí que é por isso que eu falo aqui pro pessoal sempre, cara, negócio de programação é a profissão do presente. O pessoal fala que é do futuro, para mim é do presente, cara. Porque você vai resolver muita coisa com isso, né? Uhum. Quais as aplicações que vocês têm desenvolvida? O que vocês... Olha, por exemplo, assim, passando por cima aqui, que a gente faz. Tem alguns tipos de sensores desses. A gente tem, por exemplo, bibliotecas já prontas, como é o caso, por exemplo, da nossa transmissão exclusiva. É uma tecnologia que a gente desenvolveu internamente. É uma tecnologia que pode ser reaproveitada em serviços tanto internos aqui, como transmissão, talvez, na área rural, transmissão de informações. Então, é um spin-off, basicamente, claro, que a gente desenvolveu interno. Foi um valor agregado que a gente conseguiu colocar, e isso num componente de prateleira. Então, por exemplo, o fabricante ele fala pra gente, esse equipamento aqui ele transmite até X. Daí a gente fala, tá, a gente vai conseguir fazer mais. Daí a gente tira... Vocês vão lá e dão pushing the limits. A gente tenta botar o limite um pouco mais além, né, dos parâmetros de operação. Tudo isso com desenvolvimento de software. Exatamente. Legal. O ambiente espacial é um ambiente totalmente inóspito, né? Porque nós estamos vivendo dentro da bolha da atmosfera aqui e a gente não pensa nos problemas que ocorrem lá em cima. Então, lá em cima a gente tem variações de temperatura muito bruscas, muito rápido. Então, ela pode ir de mais 270 a menos 120, menos 130 em questões de minutos. Você tem uma interferência eletromagnética, exposições a intempéries, raio cósmico, partículas do sol, do vento solar. Vento solar. Então, são componentes de prateleira? São. Mas a gente tem que pensar essa utilização no ambiente onde ele vai estar sendo utilizado. E essa utilização dentro desse ambiente capacita a gente a utilizar ele em ambientes extremos aqui na Terra. Claro. Por exemplo, sensores de monitoramento vão trabalhar nessa amplitude de variação térmica. Pô, isso aqui tem aplicação dentro de uma câmara frigorífica. Eu posso aplicar isso dentro de uma câmara frigorífica, posso aplicar isso dentro de um outro ambiente qualquer, numa sonda de perfuração de poço de petróleo. Claro. Então, a gente enxerga dessa maneira como fazer essa aplicação e já começa a pensar como essa aplicação pode estar disponível para outros negócios, para outros caminhos. Porque, na verdade, esses outros caminhos acabam, como eu falei, revertendo caixa e caixa, por sua vez, P&D e P&D volta de novo para desenvolver. Eu acho até que tá tendo a erupção lá do vulcão lá em La Palma, né? Sim. E o pessoal fica sobrevoando de drone, né? E eu acho que ali tem alguma modificação, né? Sim. Para aguentar aquelas temperaturas. Porque o pessoal fala, como que o drone aguenta? Eu falo, cara, isso aí tem alguma... Os caras pegaram, com certeza, mexeram, deram esse pushing the limits aí. Deve ter para poder passar ali e fazer as imagens e pegar os gases. Não é só isso, tudo, né? Porque aquele ar, o ambiente ali, né? A atmosfera em volta do vulcão, ele deve estar cheia de partículas, óbvio, né? Também. As cinzas vulcânicas devem estar presentes ali, como núcleos higroscópicos ali em volta. E aquilo em choque com as pequenas hélices, então aquelas hélices devem ser mexidas também. Com certeza. Porque elas devem se romper muito rápido com aquela... Exato. Seria como se estivesse batendo na areia. Exato. E pode vir do desenvolvimento desse, né? Sim, claro. São necessidades que você vai encontrando. A gente encontrou esses problemas, achamos soluções para eles e vamos tentar aplicar isso em outras coisas. E aí a gente vai desenvolvendo. Desenvolve uma nova, descobre um outro problema... Resolve esse problema, tenta aplicar ele de outra forma e assim a roda volta de novo. Não, isso mesmo. E vocês pensaram em mais quais outras aplicações que vocês... Como aplicações assim, de final, né, a gente começou a desenvolver algumas utilizações para a área agrícola. Legal. Aí é importante. Sim. Aí, ó, falam para não... tem X milhões morrendo de fome, aí, ó. Exatamente. Porque a gente enxerga, a gente começou a imaginar de que a grande vocação do Brasil é a produção agrícola. E se você pegar uma empresa dessa, de satélite, crescer junto com esses caras, aí você tá feito, cara. Exatamente. Isso então, mesmo, o nosso regime produtivo no Brasil, ele já é eficiente. A gente tem uma das maiores empresas desenvolvedoras de tecnologia agrícola no mundo, que é a Embrapa, Exato. que é referência.
Mas tem pontos de melhora. Hoje você tem pontos de monitoramento de grandes plantações. Você tem plantações de soja que você não consegue monitorar, porque são hectares, não são mais alqueires. É enorme. Vendo? Eu falo isso, o pessoal tira sarro da minha cara. Entendeu? Eu falo, cara, o satélite ele pode monitorar as plantações. Sim. Os caras aqui monitorar a plantação pra quê, cara? É só meter o trator ali e sair coletando. Não, Não é de jeito assim, nenhum. cara. Você Não. consegue Aí, ó. observar, através de leitura espectral, você consegue... Identificação de pragas, né? Esse é um ponto que a gente precisa voltar uns passos atrás para poder clarificar e poder fixar na cabeça de todo mundo, né? O que a gente enxerga é a reflação da luz. A gente não enxerga as coisas que estão na nossa frente como elas estão. O que a gente enxerga é como elas representam o retorno da luz dela. Claro. E como as coisas na nossa frente, os gases, todos os elementos têm as suas refrações, né? Como o Isaac Newton descobriu lá atrás que tinham as curvas dentro do prisma. A gente olha o que o nosso olho interpreta, né? Exatamente. Numa faixinha de comprimento de onda. Uma ali, né? faixa muito curta. Isso. Então, ajustando essa câmera e com o desenvolvimento da aplicação correta para essa finalidade, eu consigo, através de uma leitura, identificar a nitrogenação, Aí, ó. a quantidade de ozônio presente, eu consigo identificar a fosforação, consigo identificar qualquer elemento que reflita essa luz e consigo mapear isso através de uma inteligência artificial, plotar isso numa imagem e saber, olha, essa região, esse terreno está precisando de um tratamento, está precisando de uma adubação melhor, está precisando de uma identificação melhor. Ou seja, eu não desloquei um agrônomo, não desloquei uma equipe até lá e com uma imagem só eu consegui essa informação e vou mais precisamente, vou direcionado. Ou seja, Cirurgicamente. não vou gastar uma fortuna com adubo, comprando adubo no mercado, não vou desperdiçar, vai ser muito mais produtiva, vai ser correta, porque as pessoas falam de defensivo agrícola, ok, ele é importante, ele garante, mas se você passa defensivo em outras áreas que estão saudáveis, sem necessidade, você está desperdiçando. Exato. E está danificando a plantação. Claro. Você está automaticamente gerando danos à raiz que está lá. A próxima linhagem que vai nascer naquele ponto talvez não venha tão boa. Você está tornando o solo mais pobre. Então, essa é uma das aplicações que a gente começou a desenvolver. E aí a gente pode continuar. Fez isso, o que vai acontecer, pessoal? Pode baratear o preço daquele vai cair alimento, a produção. E na hora que você for comprar, vai estar mais barato. Exatamente. Ou vai produzir mais, que vai ser bom para matar a fome. Eu toco nisso aí, o pessoal sempre fala isso, tá? Sim. Vai ajudar, cara. Então ajuda pra caramba. Fora isso, você pode mapear melhor lugar para plantar determinado tipo de... Né, eu posso falar isso porque esse foi um projeto que meio que a gente acabou descontinuando por conta da pandemia. Né, ele está hoje... Eu diria que ele está inerte. Né? A gente tem uma equipe muito, muito boa que trabalhou nisso, que a gente gostaria que tivesse ainda junto com a gente, por conta dos problemas da pandemia, todas essas questões que assolaram a economia mundial. Acabamos hoje com essas pessoas um pouco mais afastadas, um objetivo de um futuro, quem sabe, voltar. Mas um dos pontos que foi desenvolvido é verificar marcas de pisoteio de gado, por exemplo. A gente conseguir identificar pontos viciados de pisoteio para saber melhor o manejo, porque onde está passando vai acabar destruindo a baquiara e não vai nascer tão bem de novo. E aí você pode ir ali e restringir. Manejo, restringe a área. Exatamente. Ou pontos também que não estão rendendo tão bem. A gente fez alguns exames, alguns testes com a plantação com baquiara para gado, com plantação de café e de milho. A gente fez esses 3. A gente não conseguiu evoluir para soja, foi quando a coisa ficou preta. Entendi. E tudo isso, esse mapeamento, tudo usando inteligência artificial depois para Exatamente. fazer as classificações, aquela coisa toda. E um detalhe, todo esse mapeamento não foi com o nosso equipamento. Certo. Né? A gente utilizou... Você está fazendo a parte de software, né? Sim, a gente utilizando imagens para treinamento da própria rede Sentinela da ESA. Né? Porque ali o que a gente queria desenvolver é a tecnologia do tratamento, né? O tratamento da imagem em si. Sim. Então, não, é para o pessoal entender direitinho que tem duas pontas. Tem a parte do satélite em si, que é o que vai para o espaço e tal, e tem a parte de software e de aplicações, que é isso que a gente está falando. Então, onde você vai aplicar o que o seu satélite vai coletar de dados. Exato. Você pode aplicar em várias áreas, nessa aí que ele explicou e tudo.
Como o satélite não foi ainda, então se você pega qualquer outro tipo de imagem de qualquer outro satélite, desenvolve um software princípio. Em cima daquilo ali, quando o seu for para o espaço, acabou, tá pronto, tá tudo você pronto. junta ali e aí você tem a cadeia completa, é isso? Né? A gente pega as imagens que tem aquele espectro, claro, a imagem que a gente está buscando. Que você está buscando, que vai ser o sensor que vai no seu, e faz todo o desenvolvimento, e com esse desenvolvimento depois já trabalho para montar o nosso sistema. Traz o relatório diretamente para o consumidor final.